Shalom, abençoada! Muito feliz que você está aqui comigo no devocional hoje para aprendermos juntos da palavra de Deus. E eu já quero declarar todas as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que recai sobre todas as suas áreas. Todas as áreas, a área familiar, os sentimentos, as emoções, sua mente, seu coração, tudo. Todas as áreas financeiras, a área profissional, de estudo, sua família, sua vida com Deus, tudo. Em nome de Jesus, que você seja próspera. Saiba administrar e fazer o melhor para a honra e glória do Senhor. Amém? Estamos aqui no devocional, capítulo 27 do livro de 2 Crônicas, mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao meu amigo lindo, maravilhoso, querido, Santo Espírito Santo de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo. Tu és maravilhoso. Nós chamamos Santo Espírito. Kadosh, 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 Kadosh. Santo, santo, santo és tu, Senhor, Deus do universo, Deus de nossas vidas, donos dos nossos dias. Nos consagramos a ti, nos entregamos, nos rendemos, Senhor, nos colocamos em teu altar, Senhor, que tudo que fizermos seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Hoje te pedimos que abra nossos olhos espirituais, que possamos te ver, que possamos te ouvir, te sentir, que possamos entender a tua palavra, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos aqui, capítulo 27 do livro de 2 Crônicas. Tô vendo aqui que ele é muito pequenininho mesmo. É só isso aqui, ó. Então a gente vai ler e vai emendar, né, para o 28. Mas vamos ver o que quer dizer. O que Esdras está nos contando aqui desse capítulo. Então, cadê? O reinado de Jotão, rei de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro da colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e os derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acais foi o seu sucessor. Minha gente, é muito curto nessa história de Jotão, mas ela é tão preciosa porque ele era filho de Uzias, né, que era chamado de Amazias, né, e durante um tempo Amazias foi ali correto durante o Senhor, mas lembra que depois ele enriqueceu tanto que a fama subiu para a cabeça, que aí ele entrou no templo do Senhor e quis acender um incenso como se ele pudesse todas as coisas. Pois é, mas Jotão não fez o que o pai fez, ele não entrava no templo do Senhor, ele não se corrompeu, ele ali obedecia, ouvia a voz do Senhor, ele obedecia aos mandamentos, às leis, ele fez ali tudo segundo os sacerdotes falavam, e ele amava o Senhor, e ele ali realmente estava com o coração voltado para o Senhor, e assim tem que ser eu e você. Essa história de Jotão é muito pequenininha, mas é muito preciosa, porque não diz que ele não se desviou, nem para a direita nem para a esquerda, ele não fez o que o pai dele fez, ele andou segundo os preceitos do Senhor, e glória a Deus por isso. Bom, o capítulo 28 já é sobre o filho dele, que só pelo nome eu já sei que só a misericórdia de Deus, né, que é Acais. Vamos lá para o capítulo 28. Já é o filho de Jotão, Acais. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar as Baalins. Ou seja, né, é uma afronta isso, né? Uma afronta para Deus, um rei de Judá começar a adorar outros deuses. E era disso que Deus falava lá desde o início, né? Ok.
Versículo 3. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício. Minha gente, quando eu disse que eu lembrava desse nome, que não era gente boa, era gente ruim mesmo, ó. Ele sacrificou seus filhos, misericórdia. Imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. É muita idolatria. E por isso o Senhor, o seu Deus, entregou nas mãos da Síria. Os arameus os derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota num único dia. Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Zicre, guerreiro eframita, matou Maazéias, filho do rei Azicrão, oficial encarregado do palácio. E Eucana, o braço direito do rei, os israelitas levaram para Samaria durante 200.000 prisioneiros dentre seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas, também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês o mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém? Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me, mandem-me de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeiquis, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande, o fogo da ira de Israel está sobre vocês. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes de toda a assembleia. E aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus e deram-lhe comida, bebida e bálsamos medicinal. E puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. E assim os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. E os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram as cidades de Cefelá e no sul de Judá, e conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socote e Minainginzo, com os seus povoados. E o Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá e muito infiel ao Senhor. E quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. E Acaz apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real dos líderes, e ofereceu-lhe ao rei da Síria. Mas isso não adiantou. Mesmo nessa época... Estamos aqui, para terminar. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo o povo de Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo. Que gente ruim esse Acaz, viu? Pior que... Ai, meu Deus, não vou nem falar nada sobre hoje, né? Quantos Acaz a gente já conhece? E quantas vezes a gente já não foi Acaz? Misericórdia. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios e outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos do início ao fim estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel.
Acais descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos do rei de Israel. Seu filho Ezequias, ai que nome que adoça meus ouvidos, Ezequias foi o seu sucessor. Glória a Deus. A gente está ouvindo o resumo, né, Esdras contando sobre os reis de Israel. A gente viu que Jotão foi massa, Acais só a misericórdia de Deus, e vem aí Ezequias no próximo capítulo. Aleluia.